Olá! A partir de agora começa o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, revelou no último dia 25 que a economia do país lida com nova crescente pressão de baixa, devido ao impacto de mudanças maiores do que o esperado nos cenários doméstico e internacional, uma situação econômica que merece grande atenção. Ele pontuou que o desenvolvimento alcançado em questões sociais e econômicas são responsabilidade básica de governos em todos os níveis, além de um requisito essencial para melhorar a conduta do partido e construir um governo limpo. Já o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida fez um apelo em 26 de abril para que o Banco Central japonês mantenha sua política monetária ultra frouxa, deixando de lado a ideia de usar aumentos nos juros para evitar novas quedas na moeda japonesa, o iene. Kishida disse ainda que os níveis cambiais são consequências de vários fatores, como políticas econômicas e monetárias. O governo espera que o Banco Central continue com seus esforços para atingir a meta de inflação de 2%. O Banco Central dos Estados Unidos está de olho em aumentos agressivos nos juros. Para alguns participantes do mercado, especulam que o governo de Kishida poderia pressionar o Banco do Japão a modificar sua política monetária para conter novas quedas do iene. E agora vamos falar sobre as finanças do Estado. E quem vai explicar para a gente é o economista da SEI, João Gabriel. Tudo bem? Me conte uma coisa, como é que anda as finanças do governo do Estado? Bom, as finanças do governo do Estado estão sob controle, organizadas. Quando a gente pega os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei que tem por objetivo fazer esse controle, os parâmetros de pessoal, endividamento, receita corrente líquida, garantias, estão todos sob controle. Adicionalmente, nós temos também uma nota chamada CAPAG, que é um indicador que revela a capacidade de pagamento do governo do Estado. E hoje, a nota do governo do Estado da Bahia é a nota B, então ela pode contrair financiamento com o aval da União. Como é que ficou essas finanças durante o período de pandemia? Bom, existia uma expectativa muito negativa no início, né? Como todo o processo no início, não se sabia ao certo a dimensão, qual seria o alcance, né, em termos de impacto nas contas. No início fez-se uma conta a cerca de 4,5 bilhões e meio de impacto negativo, né? Só que ao decorrer do tempo foi se vendo, né, que a coisa também não era tão difícil como se imaginava. Então, ao final de 2020, o ICMS do Estado da Bahia, né, ele cresceu cerca de 700 milhões. Então, apesar do ano dificílimo, apesar das perdas de vida, que foram muitas, um ano muito difícil para todos, as finanças do Estado da Bahia, elas cresceram cerca de 700 milhões do ICMS, esse que é um parâmetro relevante para poder a gente saber o impacto da pandemia nas contas públicas. Quais são as principais finanças do governo hoje? Bom, as principais receitas do Estado da Bahia, elas são duas. Então, primeiramente, o ICMS, que é uma receita fundamental para todos os estados. Então, para a Bahia não é diferente. É a principal receita que o Estado tem, enfim. Ele se organiza muito para poder viabilizar a arrecadação nos seus vários segmentos que tem aqui na Bahia. E também tem um fundo de participação dos estados, que é um fundo constitucional que é composto pelas receitas do imposto de renda e pelo imposto de produtos industrializados. Então, a Bahia hoje é o principal beneficiário desse fundo de participação. Em termos de receita, essas são as duas principais. Em termos de despesa, o Estado da Bahia, é claro, para poder prestar o serviço à população, tem como sua principal despesa o gasto com pessoal e também tem despesas de custeio, né, despesas correntes. Então, essas são as duas principais. Apesar de, ao longo do tempo, o Estado da Bahia tem priorizado investimentos em infraestrutura, em urbanismo, em transportes, e isso tem crescido também. O cidadão pode ter acesso a essas informações e de que maneira? O cidadão pode sim, Miriam. É fato que as nomenclaturas, os termos técnicos da contabilidade, da economia, são um pouco difíceis, né?
O nosso papel enquanto servidor público da CEI é justamente também diminuir essa assimetria de informação, né? E ele pode ter acesso a essas informações no site da Cefaz Bahia, então você pode consultar as informações na Cefaz, ou também na plataforma de informações contábeis e fiscais do Tesouro Nacional, que é o SICONF. Então, nessas duas plataformas, o cidadão comum pode ter acesso às informações do seu estado, do seu município, para poder consultar como está. Esse ano é um ano que muita gente vai exercer a democracia com relação às eleições. As eleições se aproximam. A gente já pode prever como é que vai ficar as finanças do governo para os próximos anos? Bom, essa pergunta é bem interessante e traz um pouco de dificuldade, mas o que nós economistas dizemos com respeito a previsões, né? Vai depender, sobretudo, do desempenho da economia nos próximos anos. Então, a Bahia corre muito lado a lado com o Brasil. Enfim, a economia baiana tem grandes peculiaridades e cresce quando o Brasil cresce também. Então, vai depender do desempenho da economia brasileira como um todo, né? Então, as previsões dizem para a economia brasileira um crescimento modesto, cerca de 2, 2,5%. A Bahia vai ter que fazer o seu dever de casa, então vai ter que continuar organizada financeiramente para poder viabilizar investimentos em infraestrutura, investimentos sociais são necessários. Então, passa fundamentalmente por isso. Existe um indicador que se chama, na economia, chamada elasticidade, né? Então, para você ver qual é a sensibilidade do aumento das receitas tributárias quando a economia cresce, né? Então, no caso da Bahia, essa elasticidade é acima da unidade, é maior do que a unidade, acima de 1, né? Então, quando a economia baiana cresce, crescem também as receitas tributárias em magnitude semelhante, né? Então, passa mais ou menos por isso. Quero te agradecer por sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos, que com certeza são importantes aqui até para a sociedade. Obrigada, viu? Muito obrigado, Nina. Estamos à disposição. E agora nós vamos falar sobre o InfoTI. E quem vai explicar para a gente é o economista da CEI, Jadson Santana. Composto por 13 municípios, entre eles a capital baiana, o território de identidade metropolitano de Salvador concentra pouco mais de 1/4 da população da Bahia. Isso equivale a 4 milhões de habitantes. Os municípios mais populosos são Salvador, com 2,9 milhões de habitantes, Camaçari, com pouco mais de 300 mil habitantes, e Lauro de Freitas, que tem 205 mil moradores. Essa concentração populacional refletia diretamente no número de eleitores. 25,5% da população apta a votar está no território de identidade metropolitano de Salvador. Isso refletia também na frota de veículos. Quase 1/3 dos carros que rodam pela Bahia estão nesse território. Outro dado relevante é que para cada 100 mulheres que moram no TI metropolitano, havia pouco menos de 90 homens, ou seja, há uma concentração da força feminina neste território. O TI metropolitano de Salvador também foi responsável por 42% de toda a riqueza produzida na Bahia em 2019. Isso equivalia a um PIB de 122,8 bilhões de reais e um PIB per capita de 31,1 mil reais. Grande parte dessa atividade produtiva está concentrada em Salvador, 52% do PIB, ou seja, metade de toda a riqueza produzida dentro do território. Na divisão por setores de atividade econômica, o comércio e serviços concentram 67,4% do PIB. Por sua vez, a indústria respondia por 32,4% da atividade econômica do TI, concentrada sobretudo no município de Camaçari. O território de identidade metropolitano de Salvador também é um grande exportador de commodities, como o petróleo e seus derivados e itens da indústria petroquímica. Ao todo, em 2021, o território exportou 3,6 bilhões de dólares em valor exportado. Os municípios mais exportadores eram Camaçari e São Francisco do Conde. Além dos dados econômicos, você também encontra no InfoTI informações sobre a oferta de serviços públicos de saúde, como
número de hospitais, médicos, enfermeiros, leitos hospitalares e equipes de saúde da família, bem como um panorama bem sucinto de como está a situação da segurança pública no território em comparação à Bahia. Você encontra uma série histórica dos crimes violentos letais intencionais, os chamados CVLIs, os números de feminicídios e de roubos e de furtos de veículos. Por fim, são apresentados dados de educação, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. Para você ter acesso a esse material e aos indicadores dos outros 26 territórios de identidade, eu te convido a acessar o site da SEI. Ainda não conhece o site da SEI? O site agora está de cara nova, com um formato mais fácil de visualização e acesso. Para ver o que mudou, basta acessar sei.ba.gov.br. Esse panorama dos 27 territórios de identidade está na aba Panorama Socioeconômico, no canto superior direito da sua tela. Espero que aproveitem o material e boa leitura a todos. Obrigada, Jadson, por sua participação aqui no nosso programa. E agora vamos ao intervalo. Não saia daí, o Sei Pensará Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no país. A prévia da inflação de abril acelerou para 1,73%, o que representa 0,78 ponto percentual acima da taxa de março, que foi de 0,95%. Essa é a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 2003, que naquela época alcançou 2,19%. Também é a maior variação para o mês de abril desde 1995, quando o índice foi de 1,95%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumulou alta de 4% em 12 meses. Foi de 12% acima dos 10% registrados em 12 meses imediatamente anteriores. As retiradas em cadernetas de poupança superaram os depósitos de 15 bilhões de reais no mês de março deste ano, segundo dados do relatório de poupança de março divulgados pelo Banco Central. Esse é o maior volume de resgate na série histórica do banco, iniciada em janeiro de 95. O recorde negativo anterior foi registrado em 2015, quando houve saque líquido de 11 bilhões de reais. Em março, o IPCA, medido pelo IBGE, subiu 1,62% no mês e chegou a 11% no acumulado de 12 meses. Foi o avanço mais intenso da inflação para o mês de março em 28 anos. Dados do Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgados em 25 de abril, apontaram que a taxa de investimentos brutos do setor público, somando União, estados, municípios e as estatais federais, caiu 2,68% do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2020 para 2% do PIB em 2021. É o segundo pior índice da série histórica iniciada em 1947, atrás apenas de 2017, que foi de 1,94% do PIB. A taxa de investimento dos governos municipais contraiu de 0,81% do PIB em 2020 para 0,55% em 2021. Foi o pior resultado desde 2019, que chegou a 0,56% do PIB. Já o desempenho dos investimentos das empresas estatais atingiu o menor índice da série histórica, com 0,66% do PIB. A taxa de investimentos que acabamos de citar pesquisa tudo o que se investe em máquinas, bens duráveis, aumento da capacidade produtiva, construção civil, infraestrutura, além de produtos de propriedade intelectual, como pesquisa e desenvolvimento de software e banco de dados.
Para os economistas, o avanço de componentes do PIB é considerado fundamental para que o país possa aumentar a taxa de crescimento e gerar mais emprego e renda. E no nosso quadro Aprendendo com a SEI de hoje, o assunto é o PIB municipal. E quem vai falar com a gente sobre este assunto é Simone Pereira Barbosa. Ela é economista da SEI. No cálculo do PIB municipal, na coordenação de contas regionais e finanças públicas, que pertence à Diretoria de Estatística da SEI. O cálculo do PIB municipal é realizado pelo IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística, permitindo assim a comparabilidade entre qualquer município no Brasil. No site da SEI, temos o painel Infovis. Trata-se de um portal de aplicativos interativos de visualização de dados da Bahia de diversas áreas. Eu vou mostrar um pouco do acesso ao PIB municipal. Dentro desse painel PIB, selecionando o menu Municipal, podemos consultar qualquer município de interesse. A série disponível para consulta é de 2002 a 2018. Selecionando o ano e o município, podemos visualizar a participação de cada atividade econômica nesse município através de um gráfico de setores. Ainda vamos ter a informação do valor do PIB per capita, da participação do município no PIB e também de outro indicador importante, o IDEM, que é o Índice da Dinâmica Econômica Municipal, que mostra a dinâmica econômica do município em um dado momento. Selecionando o setor de atividade econômica, podemos visualizar o comportamento dessa atividade no estado através de um georreferenciamento, usando a participação dos municípios no estado nesse setor de atividade. E quanto mais escura a mancha, maior a importância da atividade naquela localização. Observamos a agropecuária como uma atividade mais pulverizada e maior predominância na região oeste. Pois é, e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no estado. A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia assegurou novos recursos para a ampliação dos investimentos na área de tecnologia ao assinar contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para a implantação da segunda etapa do Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia. O contrato foi assinado pelo representante do BID no Brasil, Morgan Dolly, e pelo secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manuel Vitório. Os recursos previstos para o Profisco 2 têm o prazo de 5 anos para ser concluído. Somam 44 milhões de dólares. Destes, 40 milhões de dólares correspondem a financiamento do BID e 4,5 milhões de dólares a contrapartida do Estado. Segundo afirma o secretário da Fazenda do Estado, Manuel Vitório, no cenário atual de contínua evolução tecnológica, a segunda etapa do Profisco vai continuar dando suporte para que o processo de modernização fisco-baiano possa avançar. O secretário lembrou ainda que a primeira etapa do Profisco entre os anos de 2014 e 2019 foi um apoio importante para a modernização do fisco baiano, que ampliou o parque tecnológico e se tornou referência no país em uso de novas ferramentas aplicadas à administração tributária na era dos dados fiscais digitais. Vitório chamou a atenção também para os principais avanços dessa primeira etapa: as malhas fiscais censitárias, o programa e-fiscalização e o domicílio tributário eletrônico. O nosso programa Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.